Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade, Histórias LGBTQIA+. Espaços e Territórios. Ana Highlander Martes dos Anjos. Tão Perto, Tão Longe. A, B e C, 2016-2021. Rink Foto. White Night Riots. Revoltas da Noite Branca. 1979. Adriel Visoto. Vagalumes 1, 2024. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Estamos na terceira sala da galeria do primeiro pavimento, onde encontra-se o núcleo Espaços e Territórios. As obras estão dispostas nas 4 paredes desta sala e também no centro do espaço expositivo. Todas as paredes são brancas. Espaços e locais nos quais nos reunimos, seja para festejar ou para protestar, são parte importante de culturas LGBTQIA+. Esses encontros acontecem em parques, boates, clubes de sexo e nas ruas, mas também na casa das pessoas, em salões ou ateliês. O simples ato de congregação queer foi proibido e criminalizado historicamente e continua a sê-lo em alguns lugares. Para algumas mulheres trans que são especialmente vulneráveis à violência, estabelecer locais de trabalho seguros é de extrema importância. Para muitas lésbicas, devido à dupla marginalização por serem mulheres e homossexuais, configurações domésticas como quartos e cozinhas acabaram sendo refúgios para socializar, cultivar intimidade e tramar rebeliões. A instalação Tão Perto, Tão Longe, A, B e C, de Ana Highlander Martes dos Anjos, de 2016-2024, está localizada no centro desta sala. É composta por 3 portas verticais de madeira, dispostas lado a lado e apoiadas em pequenas bases de madeira. Cada uma das portas tem 210 centímetros de altura por 62 de largura e 7 de profundidade. Este projeto partiu de um estudo da artista sobre portas de banheiros de bares, inicialmente das cidades de Belo Horizonte e posteriormente de São Paulo. As obras aqui presentes têm as superfícies cobertas por camadas de grafites, adesivos, marcas de tinta spray e inscrições que remetem a ambientes urbanos carregados de história e experiências das pessoas que por ali passaram. As cores predominantes variam entre tons de laranja, roxo, vermelho, branco e preto, com letras e símbolos sobrepostos em uma estética caótica e vibrante. No chão, em frente a cada porta, há uma pequena placa de espelho, cada uma medindo 4 centímetros de altura por 25 de largura, onde estão inscritas coordenadas geográficas do local de remoção. As portas aqui investigadas são como páginas onde se inscrevem reivindicações políticas, urgências, desejos, entre outros arranjos. Tais espaços também expressam uma tensão entre o público e o privado, gravada na carne das portas com palavras, frases e diálogos tecidos na constância de entradas e saídas, idas e vindas. As portas também funcionam como portais, espaços que se abrem para comunicações, atravessamentos e vibrações. Para homens gays, particularmente saunas e banheiros públicos, eram e continuam sendo territórios de pegação, e aparecem representados também nos trabalhos de Jim Sameshima, Miguel Ángel Rojas, Leonilson, Lia de Castro e outros artistas também presentes neste núcleo da exposição, na parede à direita de quem entra na sala. São lugares que se tornaram especialmente tensos no auge da era do HIV/AIDS. E atualmente, em algumas partes do mundo, a vida LGBTQIA+, ainda pode ser altamente controlada, encontrando-se sob escrutínio cada vez maior. Considerando esse status de fora da lei, lugares underground, voltados para a reunião de comunidades como clubes e pistas de dança, assumem uma importância adicional. Destacamos também a obra Vagalumes 1, um dos trabalhos de Adriel Visoto presente nesta exposição, na parede de costas para quem entra neste núcleo no canto esquerdo.
é uma pintura feita com tinta a óleo sobre linho de 2024. Adriel Visoto é um artista mineiro que trabalha essencialmente com pinturas de pequeno formato. Ele parte de fotografias de cenas da vida privada, tematizando principalmente o seu cotidiano, para produzir pinturas que se concentram no detalhamento das figuras, objetos e arquitetura dentro de uma atmosfera silenciosa e intimista. A produção dessas telas é feita a partir de inúmeras sobreposições de finas camadas de tinta, usando basicamente preto e tons avermelhados e azuis que reproduzem a luminosidade característica desses locais. Adriel Visoto costuma retratar festas da cena queer de São Paulo. E nesse caso escolheu retratar as que ele já frequentava, que são essencialmente festas gays. Vagalumes 1 narra uma cena inteiramente imersa em tons vibrantes de vermelho, evocando a atmosfera de um ambiente noturno. Em primeiro plano, 2 homens estão posicionados de costas, apoiados em uma grade metálica e observando uma multidão de pessoas no andar de baixo. Ambos estão com o torso nu e usam roupas íntimas chamadas jockstraps, que consistem em uma faixa de elástico que passa em torno da cintura e tem 2 tiras que passam pelas nádegas e se prendem a um tecido de suporte para a genitália, deixando as nádegas à mostra. Desenvolvida para atletas protegerem os testículos e o pênis durante atividades vigorosas, também é muito usada no universo gay. O homem da esquerda tem apenas parte de seu corpo exibido na obra. O homem à direita está no centro da pintura, inteiramente visível. Ele tem cabelos curtos e pretos e usa meias esportivas brancas com listras que contrastam levemente com o tom dominante da cena. Ao fundo, uma série de pessoas ocupam o espaço no andar inferior, iluminado por feixes de luz em padrões triangulares. A cor vermelha intensa sugere a vibração de um espaço festivo, um clube ou casa de shows, com foco na interação e no voyeurismo implícito entre os andares. É interessante notar como esse artista apresenta retratos desse ambiente subversivo da cena noturna paulistana, que normalmente tem uma atmosfera mais caótica, com variações de luzes e som alto, e que aqui aparece com certa calma. As figuras aparecem paradas, sem grandes movimentos, apesar de estarem nesse contexto, ou seja, dando uma outra dimensão do trabalho do artista, que agora atinge mais um espaço público. A obra White Night Riots, em português Revoltas da Noite Branca, de Rink Photo, nos leva a outro cenário, tão importante para a comunidade LGBTQIA+, quanto os clubes e pistas de dança. Feita em 1979 com impressão arquivística a jato de tinta sobre papel, possui 28 centímetros de altura por 35,5 de largura e está localizada na mesma parede da obra descrita anteriormente, porém no seu canto direito. A fotografia, em preto e branco, captura uma cena tumultuada com um alto contraste que intensifica a dramaticidade do momento. A imagem retrata um ambiente urbano noturno, com algumas pessoas de pé envoltas numa densa fumaça que obscurece parcialmente o fundo e sugere a presença de incêndios, inclusive de um veículo. As chamas, aqui representadas na cor branca, projetam sombras e criam pontos de luz intensa que destacam os contornos das figuras e contrastam com as porções pretas e acinzentadas da foto. A composição é marcada por uma sensação de caos, com os detalhes diluídos pela fumaça, penumbra e o contraste acentuado. As revoltas da Noite Branca, que dão título a essa obra, foram a mais importante ação de desobediência civil da comunidade queer nos Estados Unidos desde a rebelião de Stonewall, que ocorreu em 1969. Elas aconteceram em 1978, em razão de 2 assassinatos. Harvey Milk, um dos primeiros políticos abertamente gays eleitos nos Estados Unidos, e o prefeito de São Francisco, George Moscone, defensor dos direitos LGBTQIA+. Apesar do duplo homicídio, Dan White, autor do crime de homofobia, recebeu uma sentença leve de 7 anos de prisão, provocando indignação e erupção na comunidade gay de São Francisco. Com o slogan "Dos bares e para as ruas", milhares de pessoas marcharam até a prefeitura da cidade, incendiando carros em uma manifestação de fúria.
No chão, colada a esta parede, há uma pilha de livretos que podem ser levados pelo público. Produzidos por Henrik Olesen entre 1970 e 2016, é intitulado Radical Lesbian Group Meeting, Lower East Side, NYC, November 1970, ou em português, Reunião do Grupo Radical Lesbian, Lower East Side, Nova York, novembro de 1970. Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade, Histórias LGBTQIA+. Curadoria: Adriano Pedrosa e Julia Bryan Wilson, com colaboração de André Mesquita e assistência de Leandro Muniz e Teu Teutônio. Acessibilidade: Ana Amaral, Daniela Rodrigues e Zarte Silva. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade. Mais diferenças. Narração: Benedito Sverberi. Tradução e interpretação em Libras: Paula Rosa Gomes. Montagem audiovisual: Cabrel Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2024. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.